Pessoal, hoje a gente vai começar então o conceito de séries numéricas, né? Na aula passada a gente definiu sequência, viu como garantir convergência de sequência, quais as técnicas, quais os meios para a gente calcular isso. E a partir de uma sequência numérica a gente vai definir então as séries numéricas. Então, a partir de uma sequência numérica AN, a gente vai definir uma nova sequência SN. O S1 vai ser o termo A1 da sequência AN. O S2 vai ser a soma de A1 e A2. O S3, a soma de A1, A2 e A3. O termo SN vai ser a soma dos enésimos termos da sequência AN, que também pode ser escrito nessa notação de somatório, certo? E a série? Então, essa sequência SN ela é chamada série, associada a AN, e a gente representa ela dessa forma. É uma somatória infinita dos ANs. Ela vai somar todos os termos dessa sequência, certo? Então, é o somatório de AN, N vai de 1 até infinito. Os termos AK, né, a gente já viu, eles vão ser chamados agora de termos da série, e cada elemento da sequência SN são as somas parciais da série, certo? Porque aqui, por exemplo, se o N é 100, eu estou somando os 100 primeiros termos da série. E quem que é a série mesmo? A série é quando a somatória for infinita, né? Quando eu for somar todos os termos AN. E aqui, então, a gente tem esse resultado, que se a sequência de somas parciais, né, se a sequência SN converge, ou seja, se o limite dela, quando n vai para infinito, dá um número real L, então a série AN é convergente. E o resultado desse somatório infinito vai ser o mesmo valor do limite da sequência. Se isso não acontece, a gente diz que a série é divergente. Então, aqui o primeiro exemplo nosso, dada essa série numérica, o exercício pede para a gente determinar os 4 primeiros elementos da sequência das somas parciais, a fórmula, né, o termo geral para essa sequência SN, e analisar a convergência da série e calcular a sua soma. Então, para obter os termos da sequência, é só a gente substituir, igual a gente viu na aula passada, certo? Então, o S1 é o A1, vou substituir aqui N do termo geral por 1, certo? O S2 é o A1 mais o A2, então, vou substituir quem é o A1, que eu já calculei aqui por primeiro, raiz de 2 menos 1, mais o A2, que é o raiz de N mais 1 menos o raiz de N. E assim por diante, calculo o S3 e o S4. Sempre que um exercício pedir para vocês, termo geral, a regra, quando vocês forem calculando esses termos aqui, vocês já vão observando a regularidade. O que a gente pode perceber aqui? Que sempre tem uma raiz e o menos 1. Isso está igual em todos. O que está mudando? Quando é S1, quando o N é 1, o que está dentro da raiz é 2. Quando é o S2, que o N é 2, o que está dentro da raiz é 3. Então, o que eu posso dizer? Que se aqui tiver um N, o que vai estar dentro da minha raiz? O N mais 1. Que é o segundo passo, né? A segunda letra do exercício, determinar a expressão SN, né? O termo geral da sequência. Então, SN vai ser raiz de N mais 1 menos 1, certo? E aí, ele pede, então, para a gente calcular, para a gente analisar a convergência da série. E se ela convergir, para onde que ela converge? Então, né, a gente viu ali naquela primeira observação
que se a sequência de somas parciais for convergente, então a série é convergente. Como que a gente pode analisar a convergência de sequência? Calculando o limite. Então, a gente considera o termo geral aqui da sequência, que é esse Sn, e calcula o limite dele. Então, o limite de raiz de n mais 1 menos 1, quando n vai para infinito, é infinito. Então, o que a gente pode falar dessa sequência de somas parciais? Que ela é divergente. Se a sequência de somas parciais diverge, então a série também diverge. Esse é o nosso primeiro exemplo e o primeiro jeito, né, da gente calcular é analisar a convergência de uma série numérica. Exemplo 2, então esse exemplo aqui, né, série geométrica. Sempre que um exemplo tem um nome, isso quer dizer que ele é um exemplo importante que a gente vai acabar usando em outras partes da disciplina, né, em outros exercícios, em outros resultados. Então, vamos ver a série geométrica. A é um número real, maior do que zero e diferente de 1. E aí, então, o exercício pede: analise para quais valores de a série geométrica a elevado a n converge. Então, lembrando, né? A é um número real, maior que zero e diferente de 1. Vamos analisar quem que é a sequência de somas parciais. Então, aqui, né, vai ser o a elevado a 1, o a elevado a 2, o a elevado a 3. Esses são os termos dessa série. Então, a sequência de somas parciais, S1 é o A1, que vai ser a elevado a 1. O S2 é a soma de A1 e A2, que vai ser o a mais o a elevado a 2. E assim por diante, o Sn vai ser a soma dos n primeiros termos, que vai ser a mais a ao quadrado, mais a ao cubo, mais a elevado a n, certo? Então, aqui, para a gente obter, né, esse resultado que a gente quer, garantir essa convergência, analisar essa convergência, vamos multiplicar essa equação 1 por a. Então, do lado esquerdo, eu vou ter a vezes a Sn, e do meu lado direito, eu vou aumentar 1 grau em todos esses termos. Então, vou ter a ao quadrado, a ao cubo, a elevado a n, a elevado a n mais 1. E aí, eu vou, então, subtrair essas duas equações, certo? Eu vou voltar aqui um pouquinho. Eu vou subtrair 2 e 1, certo? Então, eu vou ficar com a Sn, que começa lá no A e vai até o AN. E vou subtrair disso o A vezes Sn, que começa no A ao quadrado e vai até o A elevado a n mais 1. Aqui do lado esquerdo coloquei o Sn em evidência. E aqui do lado direito, vamos ver o que sobra, certo? Esse A eu não tenho ninguém aqui para simplificar, então ele vai permanecer. Esse a ao quadrado eu vou cancelar com esse menos a ao quadrado, o a ao cubo com esse menos a ao cubo, o a elevado a n com esse menos a elevado a n. Lembrando que a gente tem um sinal de menos aqui fora do parênteses. E esse menos a elevado a n mais 1, não tem ninguém para simplificar, ele vai permanecer aqui, certo? Então, isolando o Sn, eu obtenho a vezes 1 menos a elevado a n sobre 1 menos a. Daqui para cá, o que eu fiz? Aqui no numerador, eu coloquei o a em evidência, e aí sobrou 1 menos a elevado a n e dividi os dois lados por 1 menos a. Isso quer dizer que a sequência de somas parciais da série geométrica é dada por essa regra, por esse termo geral. Então, o que a gente vai fazer para analisar a convergência aqui dessa sequência? A gente vai calcular o limite dela, certo? E aí, aqui a gente vai calcular a gente vai analisar duas situações, dois casos. Quando o A está entre 0 e 1 e quando o A é maior do que 1. O 1 a gente não analisa porque, lembra, na série geométrica,
o A é maior do que 0 e diferente de 1. Então, o que acontece aqui no caso 1? Se o A está entre 0 e 1, quando eu elevar ele a n e n tender a infinito, isso vai tender a 0, certo? Pensa no meio. Meio, aí eu vou ter meio ao quadrado vai ser 1/4, meio ao cubo 1/8, meio ao quarto é 1/16. Esse número vai diminuindo e ele vai tender a 0. Então, isso daqui vai ser 1 menos 0, que é 1, vezes A dividido por 1 menos A. Então, quando A está entre 0 e 1, a série geométrica converge para A sobre 1 menos A. Segundo caso, se o A for maior do que 1. Então, quando A é maior do que 1, A elevado a n vai para infinito, certo? Com esse menos aqui, eu vou ter menos infinito. Então, aqui em cima, menos infinito, certo? Aqui embaixo, eu vou ter 1 menos uma coisa maior do que 1. Ou seja, o sinal do denominador também vai ser negativo. Então, esse limite aqui vai para infinito. Ou seja, quando A é maior do que 1, a série geométrica diverge. E essa é a conclusão que a gente tem aqui. Se o A está entre 0 e 1, a série geométrica converge para esse valor aqui, A sobre 1 menos A. E se o A é maior do que 1, a série geométrica vai divergir. E esse é um resultado que a gente pode usar sempre, certo? A gente sempre vai usar ele, a gente já demonstrou ele aqui independente do valor de A, então guarda esse resultado aí que a gente vai precisar dele mais para frente também. Então aqui a gente tem esse teorema que ele vai fornecer para a gente o primeiro teste para a gente analisar convergência de série, certo? Então, ele fala assim, se a série AN é convergente, então o limite do termo geral é 0. E vamos ver a demonstração dele, depois eu faço algumas considerações. Então, como a série converge, a gente já sabe, né, que então quer dizer que o limite da sequência de somas parciais também converge para um número real. Então, eu vou escrever aqui quem é o SN, que vai ser A1 mais A2, a soma dos AIs até o AN, certo? E vou escrever também o SN-1, que vai ser a soma até o AN-1, certo? E vou subtrair essas duas somas. Então, quando eu fizer SN menos SN-1, esse A1 vai cancelar com esse A2 vai cancelar com esse, o AN-1 vai cancelar com esse AN-1 e vai sobrar só o AN, certo? Então, vamos lá. O que a gente quer mostrar? Que o limite de AN é 0. Então, vamos ver limite de AN. Limite de AN quando n tende a infinito, o que eu faço aqui do primeiro para o segundo passo? Eu não sei que AN é SN menos SN-1, então eu vou substituir, certo? E aí, aqui nesse momento, eu me lembro que a série converge. Se a série converge, a sequência de somas parciais também converge. Então, o limite de SN quando n tende a infinito é L. Limite de SN-1 quando n tende a infinito também é L. L menos L é 0. Ou seja, o limite do termo geral é 0. Tudo bem? Demonstração legalzinha, interessante aí. E aí, então, vamos pensar um pouquinho no enunciado desse teorema, certo? Se a série é convergente, então o limite do termo geral é 0. Mas aí vocês vão pensar assim, né? Mas a gente quer saber sobre a convergência da série, a gente quer analisar a convergência da série. Se isso for a hipótese, não ajuda muito a gente, né? Porque a gente só consegue usar esse resultado
se a gente já conhecer a convergência. Então, fica uma coisa assim, né, meio fora do contexto. Como que esse resultado interessa para a gente? Que a gente já vai ver. Então, como eu falei para vocês, a gente vai analisar, né, a gente vai aprender 7 testes para analisar a convergência de uma série numérica. E esse teorema 1, ele fornece o primeiro critério, que é chamado critério da divergência. E a gente vai olhar para ele na contrapositiva. Então, ó, o teorema fala, vou voltar aqui. Se a série converge, então o limite é zero. Contrapositiva. Se o limite de AN é diferente de zero, então a série diverge. E é esse resultado que a gente vai utilizar o primeiro teste da divergência, certo? Se o limite de AN é diferente de zero, então a série diverge. E aqui essa observação está escrito em letras maiúsculas. Esse teste só serve para garantir que a série diverge, certo? Vocês nunca vão usar o teste da divergência para falar que uma série é convergente. Então, ressalta aí também, grifa essa observação aí no material de vocês. E vamos para o primeiro exemplo. Então, analise a convergência da série n² sobre n² mais 1. A gente só sabe um teste, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Analisar o limite do termo geral da série, n² sobre n² mais 1. Vamos calcular o limite disso. Se for diferente de zero, a gente conclui que a série diverge. E se for igual a zero? Se for igual a zero, a gente não pode falar nada. A gente vai aprender outros testes para analisar a série. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, né, o limite do termo geral. Coloquei o termo dominante em evidência, o n². Vou simplificar ele aqui, o n² com esse n². E aí, vou passar o limite. Então, o que vai sobrar? Aqui em cima vai sobrar o 1. 1 sobre n². Quando n² vai para infinito, vai para zero, certo? 1 dividido por uma coisa que vai para infinito, vai para zero. 1 mais 0, desculpa, 1. Então, o limite do AN é 1, diferente de zero. Então, o critério da divergência garante para a gente que essa série é divergente, porque o limite do termo geral é diferente de zero. Aqui, analise a convergência da série menos 1 elevado a n mais 1, n 4n menos 3. Como a gente tem esse termo aqui oscilante, né, oscilando o sinal, a gente pode analisar, então, o termo geral em pares e ímpares. Quando n é ímpar, n mais 1 vai ser par, menos 1 elevado a par vai ser positivo. Então, vai sobrar n sobre 4n menos 3. Quando n for par, um número par mais 1 é ímpar. Menos 1 elevado a 1 ímpar, sinal de menos. Então, eu vou ter menos n sobre 4n menos 3. E aí, a gente vai analisar o limite desse termo geral para pares e ímpares. Então, se o n é ímpar, a gente vai ter essa expressão aqui, né? Ele positivo. E aí, então, vou colocar o termo dominante em evidência em cima e embaixo. Vai ficar 1 sobre 4 menos 3 elevado a n. Quando n tende a infinito, 3 sobre n vai para zero. Vai sobrar 1/4. Quando n é par, a diferença vai estar aqui, né? Nesse sinal de menos. Quando n for par, a sequência vai para menos 1/4. O que a gente conclui lá da aula passada? Que essa sequência ela é divergente, né? Porque o limite das subsequências pares e ímpares são diferentes. Então, se o limite do termo geral não existe, a gente conclui pelo teste da divergência que a série também diverge. Aqui a gente tem algumas propriedades de séries, né? Então,
Esse teorema ele é válido para quando a n e Bn são séries convergentes, certo? Se uma das duas divergir, a gente não consegue garantir nada disso. Então, a série da soma é a soma das séries. A série da diferença é a diferença entre as séries. E quando eu tenho uma constante multiplicando o termo geral, eu posso pôr essa constante para fora. Lembrando, séries convergentes. Vamos agora, então, para o nosso segundo teste de convergência de séries. A gente tem a n e Bn, duas séries de termos não negativos, ou seja, né, a n e Bn são maiores ou iguais que zero, e satisfazem a n menor ou igual que Bn. Então, vamos pensar assim, a n é a série menor e Bn é a série maior, tá bom? Vamos usar esse abuso de linguagem aí em série maior e série menor, só para ficar mais simples a explicação. Como todos os termos AN, né, são menores que o Bn, a gente pode usar essa nomenclatura. Quais que são as conclusões, então? Se a série Bn converge, então a n converge. Ou ainda, se a série maior converge, então a série menor também converge. Como que a gente pode pensar nisso? Se a série é uma soma, certo? Se eu estou somando os termos maiores e isso está convergindo para um número, quando eu somar uma série com termos menores, isso também vai convergir, certo? E a segunda conclusão é, se a série AN diverge, então a Bn também diverge. Qual que é a lógica, né? Qual que é o raciocínio? Se eu somando os termos menores, isso já vai para infinito, quando eu somar os termos maiores, isso também vai para infinito. Então, esse é o critério da comparação. Como a gente pode ver aqui, a gente vai ter que conhecer a convergência ou a divergência de pelo menos uma das séries, né? Porque se Bn converge, então a n converge. Ou seja, eu vou ter que conhecer essa série Bn e garantir que ela converge. Se eu for usar o caso 2, eu vou ter que conhecer essa série AN e saber que ela diverge. Então, aqui a gente tem, analise a convergência da série 1 sobre 1 mais 3 elevado a n. Então, aqui, pessoal, agora a gente já conhece dois testes, né? O critério da divergência e o critério da comparação. Ah, eu posso usar o teste da divergência? Pode. Vamos ver quanto que isso daria? Só vou falar aqui para vocês, né? Então, se eu calculasse o limite desse termo geral, vocês podem escrever aí, quanto que ia dar o limite disso daqui quando n tende a infinito? 3 elevado a n vai para infinito. 1 dividido por uma coisa que está indo para infinito vai para zero. Ou seja, o limite de AN ia dar zero. E aí o teste é inconclusivo. Então, vamos para o próximo teste, critério da comparação. Então, a gente tem aqui o termo geral da série, certo? E aí a gente vai analisar, né? Critério da comparação, vou ter que comparar isso daqui com alguma série que eu conheço. Quem que esse termo geral aqui parece? Ele parece com uma série geométrica, não parece? Se eu tirar esse número 1 aqui, ó, eu tenho uma série geométrica com A igual a 1/3. Então, vamos seguir nesse raciocínio. Eu sei que 3 elevado a n é menor que 3 elevado a n mais 1, certo? Então, quando eu inverter isso numa fração, o sinal de desigualdade vai mudar, né? Por quê? Quanto maior for o denominador, menor é o valor da fração. Então, eu tenho essa relação. 1 sobre 1 mais 3 elevado a n é menor que 1 sobre 3 elevado a n. Ou seja, essa série é a maior, tudo bem?
Eu conheço a convergência dessa série maior? Eu conheço. Essa série aqui é a série geométrica com A igual a 1/3. 1/3 está entre 0 e 1. Então, isso garante que essa série aqui é convergente, certo? É o que está escrito aqui, ó. Ainda a série 1 sobre 3 elevado a n converge, porque ela é geométrica com A igual a 1/3. Então, o que o critério da comparação garante? Se a série maior dos termos maiores converge, então a série de termos menores também vai convergir. Então, eu garanto, pelo critério da comparação, que a série 1 sobre 1 mais 3 elevado a n converge. Então, aqui entra o que eu falei para vocês. O exemplo da série geométrica ele é importante porque a gente vai usar ele em outros testes também, para demonstrar outros exercícios. Eu quero também que vocês façam assim nos exercícios, na prova, né? Vocês podem usar que a série geométrica converge. Mas aí eu quero que vocês escrevam, né? Ela converge por quê? Porque o A é 1/3, né? Porque o A está entre 0 e 1. Ou ela diverge porque o A é maior do que 1. Então, sempre justificando, né? Concluindo, finalizando os pensamentos de vocês, certo? E esse é o primeiro exemplo, então, de critério da comparação. Aqui, então, a gente vai definir, né? É só uma nomenclatura. Uma série é chamada absolutamente convergente se, quando eu analiso o módulo dela, a série também converge. E aí aqui eu coloco, né, a série menos meio elevado a n é absolutamente convergente. Porque quando eu analiso isso em módulo, eu obtenho a série geométrica com A igual a meio. E isso daí eu sei que é convergente porque o A está entre 0 e 1. Tá, então eu sei. Vamos voltar aqui. Uma série é absolutamente convergente se o módulo dela converge. Tá, e daí, né? O que a gente faz com isso? Aí vem o teorema 3. Se uma série converge em módulo, então ela sem módulo também é convergente. E a demonstração dele, né? Então, um número sem módulo sempre é menor ou igual que ele em módulo, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 0 vai ser menor ou igual que o AN mais o módulo dele. Por quê? Se o AN for negativo, quando eu somar com o módulo dele vai dar 0. Se o AN já for positivo, quando eu somar com o módulo, vai ser maior do que 0, certo? E aqui usando nessa outra relação de desigualdade, o AN é menor que o módulo de AN mais AN. Então, menor ou igual que 2 módulo de AN. O que a gente está falando aqui? Que essa série maior, eu sei que converge, certo? Então, essa série menor também vai convergir. Então, ó, se módulo de AN converge, pelo critério da comparação, a série AN mais módulo de AN também é convergente. E aí a gente continua. Tá, porque a gente quer mostrar, olha aqui, né, no enunciado, que a AN é convergente, não que essa soma aqui. Então, vamos continuar. O AN, ele pode ser escrito como AN mais módulo de AN menos módulo de AN, certo? Só estou somando e subtraindo números aqui. E eu sei que essa série converge, o que está dentro do parênteses é convergente, e eu sei que a série em módulo também é convergente por hipótese. Então, coloquei aqui, ó, série de AN, que é quem eu quero, é igual. Então, no lugar do AN, eu coloquei essa expressão, que é válida. E aí, aqui, eu uso as propriedades, porque eu sei que essa série converge e essa converge. Então, eu posso abrir essa subtração aqui, né, na subtração das séries. Então, o que eu mostrei? Que essa série aqui, ela pode ser escrita como a série de AN mais módulo de AN, que é convergente, menos a série
de módulo de AN. Então, eu garanto que a série AN também converge. E uma observação, né? Se a série AN converge, mas a série em módulo diverge, a gente diz que essa série é condicionalmente convergente. E aí, vamos lá, né? Prosseguindo aqui para o próximo teste, o teste da razão. Esse e o próximo teste, eles garantem convergência absoluta de séries, né? Então, por isso que a gente já viu esse resultado aí, essas definições de convergência absoluta. Então, seja N uma série de termos não nulos, tudo bem? E L é o limite do módulo dessa razão. AN mais 1 dividido por AN. Por isso que a série não pode ser zero, né? Todos os termos dela têm que ser não nulos, porque a gente vai fazer essa divisão aqui. AN mais 1 sobre AN. E aí, então, quando a gente analisa isso, né? Esse limite, ele vai dar um valor L. Se esse valor L, o valor desse limite, for menor do que 1, estritamente menor do que 1, a série é absolutamente convergente. Se o L for maior do que 1, a série é divergente. E se o L for 1? Se o L for 1, o teste é inconclusivo e eu preciso usar outro teste. É o que está escrito aqui na observação 7. Então, se vocês usarem o teste da razão, aqui está a raiz, mas é porque tem o da razão e depois tem o da raiz, tá? Tá errado, aqui é a razão. Se L igual a 1, o teste da razão é inconclusivo e a gente não pode afirmar nada sobre a convergência da série. Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Analise a convergência da série n ao quadrado sobre n fatorial. Então, vamos usar o teste da razão aqui, né? Certo? A gente... O critério da comparação aqui, a gente pode olhar, né, e pensar, isso aqui não tem cara de série geométrica, que é a série que a gente conhece a convergência agora por enquanto, né? Então, vamos usar o teste da razão. Outra dica, assim, que, né, não é, a gente nunca pode falar sempre vai ser assim. Mas na maioria dos casos, quando a gente tem um fatorial, o teste da razão cai bem, tá bom? Então, vamos ao teste da razão. Para usar ele, a gente precisa saber quem é o AN e quem é o AN mais 1. Então, AN termo geral, AN mais 1, vou substituir o N por N mais 1. E então, vou analisar o L. O L é o limite do módulo desse quociente, né, dessa razão aqui. Então, aqui o AN mais 1, N mais 1 ao quadrado sobre N mais 1 fatorial. E aqui eu já multipliquei pelo inverso do AN. Certo? Que essa divisão, né? Fixo a fração de cima, divido e multiplico pelo inverso da fração de baixo. Beleza. Então, aqui eu vou deixar o n mais 1 ao quadrado, vezes o n fatorial. E esse n mais 1 fatorial, a gente já fez isso na outra aula. Como que a gente pode abrir o n mais 1 fatorial? Ele é a multiplicação do 1, 2, 3, n, n mais 1. Do 1 até o n, a gente tem o n fatorial, e aí vezes o n mais 1, certo? Então, eu vou simplificar esses n fatorial do numerador e do denominador. Vou simplificar um n mais 1 daqui de cima com esse n mais 1, e vai restar, então, n mais 1 sobre n ao quadrado. Aqui eu posso colocar o n em evidência ou usar a regra de L'Hopital, certo? Então, aqui derivando em cima, derivada do n, né? Só que lembra daquela jogadinha, né? Quando a gente aplica o L'Hopital, a gente está considerando x um número real para a gente poder derivar. E aí, depois, a gente volta o resultado para os naturais, tá bom? Então, né, a gente pode usar assim como um abuso de linguagem, mas lembrem-se disso, que é por causa daquele resultado da outra aula. Então, quando eu derivar aqui vai dar 1, quando eu derivar o x ao quadrado vai dar 2x, 2n. Quando o n tende a infinito, 1 sobre 2n
vai para zero. Zero é menor do que 1. Então, o que o teste da razão garante para a gente? Que a série n ao quadrado sobre n fatorial é absolutamente convergente. E essa conclusão aqui eu também quero que vocês coloquem, né, na atividade avaliativa. O que eu concluo? Concluo que é absolutamente convergente. Por quê? Porque o L é menor do que 1, certo? Então, sempre façam essas conclusões aí, para vocês entenderem também, né, onde que eu tô chegando. Ah, tá, eu saí calculando esse L, mas para quê? O que me interessa? Então, interessa que ele seja menor ou maior do que 1, e aí você conclua, né, a análise da convergência aí. Aqui a gente tem mais um exemplo, né? A gente for analisar a convergência dessa série, certo? Em cima a gente tem um fatorial. No denominador a gente tem 3 vezes 5, nananã, vezes o 2n mais 1. Então, aqui embaixo a gente tem a multiplicação dos ímpares, certo? Que nem eu falei para vocês, então quando a gente tem um fatorial, isso vai levar a gente a pensar no teste da razão, tá bom? Podem ter exceções, situações que não dê certo, mas na maioria das vezes esse é o nosso primeiro pensamento, certo? Então vamos lá. Para usar o teste da razão, a gente precisa conhecer o AN e o AN mais 1, certo? O AN está aqui. E o AN mais 1, né, vamos prestar atenção como que a gente vai escrever ele. Então, aqui em cima vai ser o n mais 1 fatorial. E aqui embaixo, no denominador, no lugar do n, eu vou colocar o n mais 1. Então, vai ficar 2n mais 3, certo? O que é aqui embaixo? É a multiplicação de todos os ímpares. 3 vezes 5 vezes 7, até o 2n mais 1. E no AN mais 1? 3 vezes 5 vezes 7 vezes o 2n mais 1 vezes o próximo, que é o 2n mais 3, certo? Então, importante, quando a gente abre, assim, quando a gente vai calcular o n mais 1, é importante a gente deixar esse termo anterior para a gente poder fazer a simplificação corretamente. Então, aqui a gente vai montar, né, o teste da razão. É o limite da razão entre a n mais 1 e a n em módulo, certo? Do primeiro para o segundo passo eu tiro o módulo, porque fatorial e essa multiplicação dos ímpares vão dar números positivos, né? Então, aqui eu tenho o AN mais 1 multiplicado pelo inverso da fração do AN. Lembrando, AN mais 1 é uma fração, AN é outra fração. Então, eu fixo a fração de cima, multiplico pelo inverso da fração de baixo. O que vai acontecer aqui? Esse 3 vezes 5 até o 2n mais 1, eu vou simplificar com esse 3 vezes 5 até o 2n mais 1. E esse n mais 1 fatorial, como a gente já viu, a gente vai abrir como n fatorial vezes o n mais 1. E é isso aqui que a gente vai ter, certo? Então, aqui, vou simplificar esse n fatorial com esse n fatorial. Vai sobrar n mais 1 sobre 2n mais 3. Aqui eu coloquei o termo dominante em evidência, vocês também poderiam aplicar L'Hopital, certo? Então, vou simplificar. Quando eu calcular o limite, isso aqui vai dar meio, certo? Esse limite aqui tá sobrando, tá? Esse aqui não precisa, né? A gente já passou o limite. Então, esse limite é igual a meio, que é menor do que 1. Se o L é menor do que 1, o teste da razão garante o que para a gente? Que a série é absolutamente convergente. E aqui mais um exemplo que a gente tem. Analisar a convergência dessa série. Menos 1 elevado a n, 2 elevado a n sobre n ao cubo. Então, aqui, o AN, certo? O termo geral da série. O AN mais 1, né? No lugar de n, eu vou colocar n mais 1. E então, vamos aplicando o teste da razão. A gente vai ter o limite do módulo da razão entre a n mais 1 sobre a n. Aqui tá, né? Os dois são frações, então a fração de cima vezes o inverso da fração de baixo, tudo bem?
Aqui, esses menos 1 elevado a n mais 1, menos 1 elevado a n, eles vão se tornar 1, porque a gente está analisando o módulo, certo? Só eles que causariam alguma alteração no sinal. Então, quando eu tiro eles, né, eu troco o menos 1 sempre pelo 1, já posso eliminar o módulo. Vai restar, então, 2 elevado a n mais 1 vezes n ao cubo, sobre n mais 1 ao cubo vezes 2 elevado a n. O que eu fiz aqui, né? Eu vou simplificar esse 2 elevado a n com esse 2 elevado a n. Vai sobrar só um 2 aqui. Então, eu vou ter n sobre n mais 1, tudo isso ao cubo. Vou colocar o termo dominante em cima e embaixo em evidência, certo? Simplificando, eu vou ficar, então, com 1 sobre 1 mais 1 elevado a n. Mais 1 sobre n, desculpa. Quando n vai para infinito, 1 sobre n vai para zero. 1 mais 0 é 1, 1 dividido por 1 é 1, 1 ao cubo é 1, vezes 2, 2. 2 é maior do que 1, certo? Isso quer dizer que o L do teste da razão é maior do que 1. O que a gente pode concluir, então? Que essa série diverge, certo? Então, esses são os exemplos do teste da razão aí. Faça umas continhas de novo, né? Com atenção. E agora, prosseguindo, a gente vai ter o teste da raiz. Então, de novo, né? A gente tem a n, uma série de termos não nulos. E agora o L do teste da raiz vai ser a raiz enésima do módulo do termo geral. A conclusão é a mesma. Se L é menor do que 1, a série é absolutamente convergente. Se o L é maior do que 1, a série é divergente. E se o L for igual a 1? Se o L der 1, o teste da raiz é inconclusivo e a gente não pode garantir nada sobre a convergência da série. Outra observação importante é que se você usar o teste da razão e o limite der 1, quando você for fazer o teste da raiz, o limite também vai dar 1 e vice-versa, certo? Então, se você testar um desses dois testes e der 1, nem precisa tentar o outro, certo? A gente vai para outras opções que a gente vai ver mais para frente. Então, aqui analise a convergência dessa série, certo? E qual que é o detalhe, né? Quando que a gente vai pensar em usar o teste da raiz? Quando a gente tiver expoentes enésimos, porque aí eles vão ser simplificados. Então, aqui o termo geral, né? Identifiquei ele. E aí, então, eu vou calcular o limite da raiz enésima do módulo de AN, certo? Então, aqui eu tenho esse termo que está oscilando entre positivo e negativo. Como eu estou analisando o módulo, eu posso tirar ele, né? Ele vai sumir, vai ficar 1. Vai sobrar 3 elevado a 2n vezes 3, n elevado a 2n, certo? Então, aqui, eu tenho entre parênteses aqui, né? 3 sobre n elevado a 2n vezes 3, tudo isso elevado a 1 sobre n. Então, é isso daqui que eu tenho, ó. 3 sobre n elevado a 2n, tudo isso elevado a 1 sobre n. Esse 1 sobre n veio da onde? Da raiz enésima, certo? E o 3 elevado a 1 sobre n. Tudo bem? Então, quando eu tenho aqui, né, a potência da potência, eu vou multiplicar esses expoentes. Então, eu vou ficar com 3 sobre n elevado ao quadrado, vezes 3 elevado a 1 sobre n. Tudo bem? Então, quando n tende a infinito, 3 ao quadrado sobre n tende a zero. 1 sobre n tende a zero, 3 elevado a zero vai para 1, 0 vezes 1 vai dar zero, que é menor do que 1. Então, a gente pode concluir pelo teste da raiz que essa série é absolutamente convergente, certo? Só quero lembrar aqui, ó, que nessa linha faltaram os parênteses
nessa fração, tá bom? Toda a fração que está elevada a 2 sobre n, a 2n. Então, o próximo exemplo, analisar a convergência dessa série. De novo, né, a gente tem esse expoente aqui de n ao quadrado. Então, quando a gente usa o teste da razão, a gente consegue simplificar esse expoente aqui de alguma forma. Então, o AN, termo geral da série, limite da raiz enésima do módulo de AN. Então, isso daqui, né, todo mundo é positivo, não precisa do módulo. E aí eu vou ter, então, n sobre n mais 1 elevado a n ao quadrado. Tudo isso elevado a 1 sobre n. Aqui, ó. Raiz enésima de n mais 1, n sobre n mais 1 elevado a n ao quadrado, certo? Quando eu trocar, né, quando eu reescrever essa raiz enésima como 1 sobre n, o que eu vou ter então? N sobre n mais 1 elevado a n. Vou colocar os termos dominantes em evidência. Então, vai sobrar 1 sobre 1 mais 1 sobre n, tudo isso elevado a n. E esse é um limite fundamental que a gente já viu. Eu acho que no outro exemplo a gente tinha a inversa dele, né? Então, isso daqui vai dar 1 sobre e. 1 sobre e é um número menor do que 1. O que a gente conclui, então? Pelo teste da raiz, a gente garante que a série é absolutamente convergente, porque o valor do limite é menor do que 1.